Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Como as Coisas São Matemática. Eu me chamo Charles Henrique e hoje falarei com vocês sobre triângulos. Na verdade, é um pouco mais específico do que isso. O que a gente vai conversar hoje é sobre os ângulos dos triângulos. Note, com certa frequência, somos impelidos a usar uma relação que é muito importante ao longo da escola, quase sempre para resolver um problema de geometria. E essa relação diz o seguinte: ora, se somarmos todos os ângulos de um triângulo qualquer, chegaremos à conta de 180 graus. Portanto, a pergunta que eu trago a vocês hoje é um tanto quanto mais simples e, no entanto, bem mais filosófica. Por quê? E é isso que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Ora, para a gente conseguir responder essa pergunta, existem basicamente dois conceitos, talvez três, digamos, que vão ser necessários para que a gente chegue a essa conclusão. O primeiro desses conceitos é o que a gente vai chamar de paralelas concorridas por uma transversal, que nada mais é, na verdade, que uma das consequências do Teorema de Tales. O que a gente tem aqui, na verdade, para a gente chegar a uma determinada conclusão é: ora, vamos supor que a gente tem duas retas paralelas. No caso, as retas paralelas dessa figura aqui seriam as retas R e S. Observe, portanto, que ambas as retas elas são concorridas por uma reta transversal T. A conclusão que eu quero chegar daqui é a seguinte: ora, se R é concorrida por T, formando um ângulo alfa, que ângulo formaria com S? Eu sei, muito provavelmente todos vocês já sabem a resposta dessa pergunta. No caso, no entanto, eu gostaria que vocês fossem convidados a pensar em congruência. Vamos imaginar por hora que eu poderia pegar essa reta S e movê-la no plano. Na verdade, quando eu digo movê-la, eu quero falar em translação, ou seja, posso chegar para a direita, para cima, para a esquerda e para baixo. Agora, vou transladar S de modo que ela fique exatamente em cima de R. Como as duas retas são paralelas, obteríamos mais ou menos esse seguinte desenho, de modo que essa reta destacada em lilás seria o que chamamos da reta R sendo congruente a S, ou seja, movemos S de modo a ficar em cima. Observe, no entanto, que quando fazemos isso, a gente é impelido a chegar a uma conclusão de que, quando a gente coloca em cima, continuamos a ver a mesmíssima medida de ângulo. Portanto, devemos concluir, na realidade, que se T faz um ângulo alfa com R, ele faz esse mesmíssimo ângulo com S. Além disso, uma das coisas que discutimos ao longo dessa semana, se você não viu, assista ao vídeo porque era importante, é que, na verdade, ângulos que são opostos por um determinado vértice também são congruentes, de modo que, se aqui mede alfa, necessariamente, aqui também deve medir alfa. Observe, portanto, queridos, que o que dava para a gente discutir aqui é basicamente o que eu já preciso para conseguir tecer o nosso comentário a respeito da soma dos ângulos internos a um triângulo. No entanto, existe ainda uma noção que ainda é necessário ser apresentada, digamos, porque não há tanta discussão aqui: o ângulo raso. Portanto, a pergunta é: ora, o que é um ângulo raso? Bom, vamos imaginar que a gente tem um ângulo aqui e, evidentemente, esse ângulo tem uma inclinação e, portanto, uma medida de inclinação. Vamos supor ser possível abrirmos um pouco mais essa inclinação. Observe que, à medida que façamos isso, essa medida de inclinação ela vai ficando um tanto quanto maior. Eis que, na realidade, chega um dado momento um tanto quanto importante, que é o momento quando essas duas semi-retas, na realidade, compõem uma reta base. Seria, por exemplo, essa reta aqui. Portanto, quando você chega nesse momento, você atinge um valor cabalístico, digamos, de ângulo, que é o que a gente chama de ângulo raso. Portanto, o ângulo raso que vai ser adotado por nós nesse canal ao longo das nossas classes e vídeos de geometria é o sistema sexagesimal. Portanto, para a gente, um ângulo raso vai possuir a medida de 180 graus. Ora, sem mais delongas, vejamos um triângulo qualquer. Observe que nesse triângulo qualquer, a gente não tem nenhuma relação explícita que nos facilite a pensar, por exemplo, trata-se de um triângulo retângulo ou um triângulo isósceles. Não, é um triângulo qualquer. E reparem nisso, um triângulo qualquer é muito interessante quando a gente pega para falar de maneira generalista.
Porque se algo funcionar para um triângulo qualquer, então funcionará para qualquer triângulo. Beleza? Queridos, vejamos. Aqui tem algumas relações que eu gostaria de primeiro destacar. Bom, a fim de tentar facilitar as coisas, vamos supor que, da mesma forma que a gente tinha nas paralelas concorridas por uma transversal, que você tem retas aqui, a reta R, a reta S e a reta T. Beleza? Observe que a relação entre elas, na realidade, está formando um triângulo. Bom, aqui eu gostaria de destacar algumas coisas importantes, tá? Observe o seguinte, primeiro de tudo, esse ângulo aqui mede branco, digamos. Portanto, o oposto ao vértice também tem que ter uma medida de branco, digamos. Ok. No entanto, existe ainda uma outra conclusão que a gente tira a partir das paralelas concorridas. Observe que a reta transversal ela faz um ângulo amarelo com a reta S, que é paralela a R. Portanto, se aqui mede amarelo, aqui também deve medir amarelo. Ok. Muito que bem. Além disso, vejamos da seguinte forma. A gente ainda tem uma outra reta aqui que eu vou chamar de reta Q. Ângulos opostos pelo vértice, bom, são congruentes e, portanto, dispõem da mesma medida. Portanto, se aqui mede lilás, aqui mede lilás. Observe, no entanto, que se a reta Q corta S formando lilás, ela também deve cortar R, que é paralela a S, formando lilás. Para facilitar agora, observem o seguinte. Quando a gente soma esses três ângulos aqui, o ângulo branco, o ângulo amarelo e o ângulo lilás, isso, na realidade, corresponde a um ângulo raso. Portanto, à medida que a gente soma, por exemplo, branco, amarelo e lilás, tem que dar 180. No entanto, branco, amarelo e lilás são, de fato, ângulos internos ao triângulo. Portanto, e por isso, o somatório dos ângulos de um qualquer triângulo vai valer sempre um ângulo raso. No nosso caso, sexagesimal vale 180 graus. E é por isso que essa relação funciona. Tá joia? Bom, queridos, gostaram? Pois bem, para mais dicas como essa, para mais conversas como essa, por favor, inscrevam-se no canal e deem essa força marcando gostei, porque, ainda que pouco, estamos crescendo. E crescendo falando sobre matemática. O quão surpreendente é isso. Forte abraço!